E mais uma vez volto a dizer que essa palavra possa gerar vida no coração de cada um aí. Conselhos para a vida toda. Há uma frase aí que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas isso aí é uma mentira. Na verdade, conselhos são muito bons, desde que bem orientados, bem intencionados, eles são essenciais para a nossa vida. Então aqui no capítulo 22 do livro de Provérbios, 22, 23 e 24 de Provérbios, o autor diz de 30 conselhos, 30 provérbios que são essenciais para a nossa vida. Então eu quero aqui compartilhar pelo menos 5 provérbios desses com os amados aqui na noite de hoje. Provérbios que podem mudar o curso da nossa vida, podem mudar a nossa história, podem mudar a nossa forma de entender, de pensar, de raciocinar. Então tudo isso, a palavra de Deus, ela só pode se tornar viva e eficaz em nós e através de nós quando nós damos margem, vazão para que essa palavra entre no nosso coração e gere as mudanças que são fundamentais, essenciais e necessárias. Então aqui, antes de entrar propriamente nos 5 provérbios que eu destaquei desses 30 aí, eu quero compartilhar aqui com todos, o que significa um provérbio. O que é um provérbio? Provérbio ele é um ditado ou uma frase curta que define um conceito, seja ele moral, seja uma ideia, uma norma social ou algo parecido com isso. Então o provérbio ele vem associado com uma ideia, ele vem associado com uma verdade, ele vem associado com um estilo de vida, um conceito moral, um conceito de ensinamento. Então aqui Salomão ele vai compartilhar alguns desses provérbios conosco. São 30 destacados no livro de Provérbios, nos capítulos do 22 até o 24. Mas eu quero compartilhar aqui apenas 5 deles na noite de hoje. Eu não quero ser extenso, mas eu quero ser objetivo. Então, o primeiro provérbio que eu quero compartilhar aqui, na verdade, é o 4º provérbio, que está lá no livro de Provérbios, é óbvio, capítulo de número 22, versículo de número 28. Se você o encontrou, ele diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram, não mude os seus pilares da fé. Quando nós falamos de conselhos para a vida toda, quando nós falamos de pilares da fé, quando nós falamos de marcos antigos, nós estamos falando de uma estrutura toda que foi gerada, de uma estrutura toda que foi criada, de uma estrutura toda que foi cuidadosamente preparada para o sustento, a edificação e a manutenção de algo na nossa vida. Hoje nós observamos tantos e tantos conceitos sendo derrubados, tantos e tantos pilares sendo desprezados, verdades que nós deveríamos trazer para a nossa vida, que muitas vezes nós ignoramos, acabamos deixando de lado, acabamos por não fazer deles uma coisa, algo tão profundo e tão importante para nós. Por isso, quando nós observamos o escritor do livro de Provérbios dizendo não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram, nós estamos falando de história. Nós estamos falando da construção de algo que é para ser duradouro, de algo que é para ser sustentável, de algo que é para ser perpetuado,
dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. Marcos antigos são bases pelas quais nós, eu e você, podemos e devemos andar sobre elas. Então, aquilo que você aprendeu dos seus pais, quais são as memórias? Lógico, há pessoas que têm memórias ruins de seus pais, há pais que espancavam porque foram espancados, há pessoas que sofreram as mais terríveis atrocidades na vida quando crianças, quando adolescentes, jovens, até mesmo adultos. Então tudo isso foi gerando traumas na vida de pessoas, e algumas dessas pessoas não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem viver, não conseguem sentir-se bem nos dias de hoje, porque há traumas do passado, há marcos que foram plantados na vida dela, que hoje se tornaram traumas gigantescos e, em alguns casos, muito difíceis de serem absorvidos ou perdoados ou esquecidos, enfim. Há várias formas desses marcos antigos, desses pilares, trazerem coisas boas ou coisas ruins. Aqui, o autor do livro de Provérbios está dizendo para a gente que a gente precisa não remover os marcos antigos, aqueles que os nossos pais plantaram lá atrás. Aqui está falando de uma estrutura boa, de algo bom, de uma lembrança boa, de ensinamentos, de princípios, de padrão, de valores que os nossos pais nos ensinaram. Então, quando você pensar em remover marcos antigos, que você olhe, porque hoje nós vivemos aí nesse mundo e há um conceito, principalmente agora nesse tempo de pandemia, que é o conceito chamado o novo normal. Esse novo normal traz consigo muitas vezes algumas normas que a sociedade tenta implantar que são contrárias às normas que a palavra de Deus nos ensina. Então esse novo normal, ele jamais pode substituir a palavra de Deus, jamais vai poder substituir os ensinos da Bíblia Sagrada. O que nós precisamos entender é que muita coisa mudou, muita coisa está mudando e muita coisa vai mudar nesse novo tempo que a igreja, que o povo, que nós vivemos como sociedade, enfim, em todos os lugares onde a gente está inserido. Mas os pilares da nossa fé jamais devem ser removidos, substituídos ou ignorados. Amém? O segundo provérbio, estou com a garganta meio ruim hoje. O segundo provérbio é o 11º nessa lista dos 30. Ele está lá no capítulo 23, no versículo de número 12, que diz assim: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplicar o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento é a gente estar apto, pronto a aprender em todo o tempo. Eu estava há pouco aqui olhando para a mesa da nossa casa e tem uma fruteira aqui, está inclusive na minha frente, com algumas frutas em cima. E eu comecei a observar isso aqui e nós somos dessa forma. Tudo pode trazer ensinamento para nós. Eu comecei a olhar essa fruteira, tem aqui, ó, deixa eu ver, banana, maçã, mamão, pera e mexerica. Banana, maçã, mamão, pera e mexerica, 5 frutas. Todas elas trazem sustento para a gente, cada uma com as suas propriedades, cada uma com as suas vitaminas, mas todas elas estão convivendo juntamente ali. E eu comecei a pensar nisso, eu falei, poxa vida, a igreja é assim. Aplicar o coração ao ensino é estar aberto para aquilo que o Espírito Santo pode falar para a gente. Tudo o que nós observamos de informação
deve ser aplicado por nós. Então simplesmente esse fato de olhar para uma fruteira, ver 5 frutas, 5 tipos de frutas diferentes, e saber que cada uma delas tem um aspecto, uma função, nasce de uma forma, tem um tempo determinado para a maturidade de cada uma, as plantas são diferentes, enfim, todas elas são diferentes, mas basicamente todas elas trazem um sustento para a gente. Então é assim a igreja. Eu e você, nós precisamos pensar que com o nosso talento, com aquilo que nós podemos aprender, com aquilo que nós podemos absorver ao longo da vida, nós podemos servir também, aplicar o coração ao ensino, estar aberto para tudo aquilo. Volto a dizer a respeito desse novo normal, poder absorver essas novas tecnologias, todas essas coisas que têm acontecido nesses últimos tempos, e transformá-las em ferramentas de benefício para mim, para você e para todos nós. Então isso é que nós devemos fazer todos os dias. Terceiro conselho que o provérbio para a nossa vida aqui nessa noite é o 16º provérbio, que está lá no capítulo 22, no versículo 25. Capítulo 23, versículo de número 22. Capítulo 23, Provérbios 23, versículo 22. Diz assim: escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. A gente falar de pai e mãe é algo muito maravilhoso. Esse boom aí foi uma porta que fechou aqui em casa, tá bom? É algo muito interessante, é algo muito especial. Por quê? Um pai e uma mãe, via de regra, lógico, com pequenas e muito poucas exceções, elas trazem para nós pilares, sustento, base, orientações que são para a vida toda. Há uma tendência, principalmente nos dias de hoje, como sempre houve, mas hoje ela se tornou mais acentuada nos nossos dias, de olhar, porque nós temos muito acesso às informações e muita facilidade. Uma criança de 3, 4 anos de idade hoje, ela domina um celular muito melhor do que eu, que tenho 44, ou alguns de nós aí que estamos assistindo esse vídeo nesse momento, temos. Então, um adolescente de 12, 13 anos de idade aí, ele domina, faz tudo que é necessário no celular. Então, esse acesso e excesso de informações e de informatização que eles têm tido nos dias de hoje, tem gerado em alguns o desprezo pelos seus pais, que não conseguem acompanhar essa tecnologia. E aí o celular se tornou o Google se tornou o seu melhor conselheiro, se tornou o seu guru, as redes sociais tornaram-se mais importantes do que os relacionamentos entre pais e filhos. Nós, pais, não conseguimos acompanhar também os nossos filhos, porque eles estão lá na frente a nível de conhecimento e de informatização e tudo mais. Porém, o fato é que isto é um princípio para a nossa vida toda. O que Salomão escreve aqui nos versos de número 22 até o 25 do capítulo 23 de Provérbios. Ele diz assim: escute o seu pai que o gerou, preste atenção no que ele diz, olhe os movimentos, olhe os momentos
ouça as histórias que ele tem para te contar. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Cuide, jovem, cuide da sua mãe. Preste atenção nisso. Tome cuidado com as coisas com ela. Tudo que ela precisar, esteja disponível, disposto, seja acessível aos seus pais. Não despreze-os. Eles são aqueles que cuidaram de você, que amaram você, que projetaram você, que incluíram você. Cada um de vocês, cada um de nós, fomos incluídos nos sonhos dos nossos pais. Nos sonhos dos nossos pais como um projeto desejado, amado e querido. E por isso, eles não devem ser de forma nenhuma desprezados por nenhum de nós. Eles devem ser queridos, tanto o nosso pai quanto a nossa mãe. E você que os tem, pai e mãe, ou pai ou mãe, cuide deles, não despreze eles não, lute por eles, respeite-os, ame-os. Há uma tendência, algumas pessoas têm seus pais bem idosos, eles começam a repetir as coisas, contam aquelas mesmas histórias. Eu já estou chegando nesse nível de contar a mesma coisa várias vezes para as mesmas pessoas. Minha esposa, para minha filha, para os conhecidos. Às vezes a gente vai pregar, conta a mesma história como se a gente nunca tivesse contado. E isso é algo natural da gente. E nós começamos a repetir. E quando nós vamos envelhecendo, nós começamos a repetir mais e mais e mais. Então você que tem os seus pais, que já estão nessa fase de repetir as mesmas histórias, de contar as mesmas piadas, e repetir as mesmas histórias várias e várias vezes, por favor, ouça-os, escute-os, não despreze-os, não os ignore, eles amam você. O quarto conselho para a nossa vida é o 19º provérbio, que está lá no capítulo de número 24 do livro de Provérbios, no versículo de número 1, e ele diz assim: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Falam para ferir. Não tenha inveja dos maus. Não cobice tudo aquilo que as pessoas ruins. Esse som aí de fundo não é uma música, é chuva, viu, gente? Tá bom? Você que está assistindo está acompanhando aqui o nosso vídeo agora, você sabe que está chovendo na cidade. Você que vai acompanhar ou assistir nosso vídeo depois, esse barulhão aqui é chuva, tá bom? Eu acho que tá dando para ouvir aí. Se tiver alguém aí ao vivo, deixa eu fechar aqui a porta de casa, só um minutinho, gente. Melhorou, agora tá mais tranquilo, tá mais sossegado, beleza? Então aqui o 19º provérbio dessa série de provérbios está lá em 24:1, que diz: não tenha inveja dos maus. Olhe para pessoas boas, que fazem coisas boas, boas ações, boas atitudes, são boas referências. Pessoas que amam, pessoas que se dedicam, pessoas que investem. Não cobice os maus, porque as pessoas más têm coisas ruins em seu coração. Pessoas más olham para os outros, para o próximo, como se fossem trampolins, ou seja, olhando para elas como se fosse apenas um degrau a mais que ela tem que pisar para subir e chegar no lugar mais alto, no topo de uma cadeia, seja dentro de uma empresa, enfim, em qualquer lugar. O fato de tudo isso é que os maus, eles têm um lugar reservado, e não é com Deus, é bem longe de Deus. Então seja prudente, tome cuidado com quem você anda, o que você faz, aonde você está,
de que forma você tem buscado ao Senhor. Busque agradar ao Senhor, olhando para as pessoas, mas com piedade, pena delas, e procure levá-las à palavra do Senhor, porque a Bíblia fala que aquele que converter um pecador de seu caminho ruim é uma pessoa sábia. Aquele que ganha que ganha uma pessoa, é uma pessoa sábia, uma alma. Então busque alcançar pessoas. Olhe, se elas estiverem caminhando de forma ruim, não ande com elas. Se é só, compartilhe com a palavra de Deus com elas. E se elas não quiserem mudança, transformação, melhoras, deixa-as de lado. Que pessoas más fazem com que a gente sinta-se mal. Então, esse é um conselho para a vida toda sua. Você quer ser próspero? Ande com pessoas boas. Você quer crescer? Ande com pessoas boas. Pessoas que são excelentes. Todos nós, eu sou falho demais. Você que está aí nos assistindo nesse momento, também falha, também erra. Nós temos consciência de que o que fazemos pode ser certo ou errado, e muitas vezes a gente acaba errando, porque por fraqueza, por um momento de instabilidade na nossa vida. Mas quando nós sentimos inveja dos maus, olhamos algumas pessoas que sobem na vida, alçam voos altos, financeiramente falando, usurpando, roubando, desviando, se apropriando de coisas que não são dele, de forma indevida. Tudo isso não é motivo de inveja, de você invejar alguém. Você tem que olhar para as pessoas boas, seguir o seu exemplo e dessa forma prosperar na vida. É assim que Deus vai te abençoar. E aqui vai o primeiro recado que eu queria dar a respeito do próximo sábado. Durante toda essa semana, nós da Rede de Jovens da Igreja Batista de Pederneiras, nós vamos promover uma semana de arrecadação de alimentos não perecíveis para a gente poder estar encaminhando para algumas pessoas que precisam, para famílias que precisam nesse tempo de pandemia. Então, no próximo sábado, dia 24 de abril, nós estaremos, vai ser um culto presencial lá na nossa sede, para baixo do Centro de Lazer, para quem é de Pederneiras, e aí nós vamos arrecadar alimentos lá. Durante essa semana, os meninos da nossa rede vão estar bombardeando aí Facebook, Instagram, WhatsApp, seus grupos, tudo que eles tiverem de redes sociais, tudo que nós pudermos usar de redes sociais, nós o faremos, para que a gente recolha uma quantidade muito boa de alimentos para abençoar pessoas. Isso é o que nós queremos fazer, para produzir, para gerar, para poder somar nesse momento de dificuldade com aquelas pessoas que estão passando por momentos tristes, ruins, mas estão passando e passarão. Amém? Quinto e último provérbio, quinto e último conselho para a sua vida e para a minha vida e para a nossa vida, que eu quero compartilhar nessa noite, é o 30º conselho que Salomão nos dá aqui. Está lá no capítulo de número 24, no verso de número 21, que diz assim: meu filho, tema o Senhor e Rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Meu filho, tema o Senhor e Rei, e não se meta com os revoltosos. Quem são essas pessoas? Os revoltosos são aqueles que chegam para você e começam a falar na tua cabeça, a falar no teu ouvido. Presta atenção, vê o que está acontecendo. Você não acha que fulano está velho demais? Que é um exemplo mais clássico que a Bíblia nos dá a respeito dos revoltosos. É quando eles fazem
Coré, Dotã e Abirão, eles fazem uma revolução para destituir Moisés do comando do povo hebreu. Eles chegam e dizem assim: Moisés, você está velho, está ultrapassado, não rola mais, a sua ideia já foi. Começam a quebrar propósitos e princípios que Deus havia estabelecido. Princípio de liderança, princípio de hierarquia, princípio de comando, princípio de direção. Eles começam a quebrar simplesmente porque eles achavam que já era tempo. Moisés já tinha vencido o seu, aspas aí, prazo de validade. Então, naquele momento, a terra, Moisés diz para eles, que se eles morrerem de uma morte natural, Deus não estava com ele, mas se eles morressem de uma forma diferente, era um sinal de que Deus estava com Moisés. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, que a terra se abre e engole todos aqueles homens e seus familiares. Eles levam muita gente junto. Revoltosos são aqueles opositores que nós observamos lá no livro de Neemias, na história de Neemias, como Sanbalate se opondo a Neemias, que tinha estabelecido algo no seu coração para reconstruir os muros da cidade, para dar uma dignidade para aquele povo. Então, um grupo de pessoas revoltadas e ameaçadoras se levanta. Não se una com esse povo. Saia fora deste povo. Pessoas que apoiam a destruição da família, pessoas que apoiam aborto, pessoas que apoiam tantas coisas erradas, enfim, nós vemos e vivemos isso hoje na política brasileira, essa destruição, a gente pode chamar assim, da Constituição brasileira, que tem sido uma vergonha nacional. Quem tem um pouquinho de intelecto sabe do que eu estou falando, sabe do que nós estamos vivendo. Então, não se una, não se reúna, não compartilhe, tema o Senhor e não se una com essa gente, não se una com os revoltosos. Ande com pessoas que vão te dar impulsão, te levar para algo maior, melhor, mais bonito, mais centrado, mais próximo do Senhor. Pessoas que vão te orientar de uma maneira maravilhosa. Seja dessa forma a tua vida. Amém, querido? Em nome de Jesus, eu quero recapitular aqui esses 5 conselhos para a nossa vida toda. Primeiro conselho: não mude os marcos antigos. Segundo conselho: aplique o seu coração ao ensino da palavra. Terceiro conselho: escute seu pai e não despreze a sua mãe. Quarto conselho: não tenha inveja dos maus. E o quinto conselho: tema o Senhor e não ande com os revoltosos. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Senhor para hoje à noite, ou durante o dia, ou essa manhã, ou esta tarde. Eu não sei o momento que você estará assistindo esse vídeo aqui, mas eu quero pedir que o Espírito Santo fale com você grandiosamente aqui. Eu quero orar junto com você nessa noite, em nome de Jesus, nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, somente ao Senhor, nós damos a honra e a glória que lhe é devida. Que o teu Espírito Santo, Pai, continue ministrando o nosso coração e que essas verdades contidas na tua santa palavra se tornem norte para a nossa vida, direção para a nossa vida, e que nunca nós venhamos a nos desviar dos teus princípios, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças e valores, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Transforma, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, se porventura nós estamos andando nesse momento em caminhos errados, tortuosos, caminhos que não fazem com que a gente siga e continue seguindo o padrão do Senhor. Traga-nos de volta
para o centro da tua vontade, e que o Senhor possa corrigir, Pai, a nossa rota, a nossa forma de caminhar, de andar, de viver, de pensar, de falar, e principalmente que a partir de nossa conversão, de nosso ajuste, Pai, a gente possa exalar o bom perfume de Cristo e compartilhar, ainda que a gente não fale uma palavra, mas que a gente possa compartilhar a presença do Senhor simplesmente pelo fato de andarmos como Jesus andou. Que Deus te abençoe nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração e que ela seja vida na sua vida, hoje e sempre. Amém.